Agora, como eu falei, eu fiz um tópico surpresa só pro Marcelo falar, porque eu sabia que ele ia ficar miúdo no canto dele. Pior que eu falei horrores, né? E eu trouxe o seguinte: steampunk e cenários tecnológicos, que é pra agora ele brilhar e a gente vê todo o Marcelo em sua amplitude magnânima discorrendo para você que não conhece muito bem sobre Eberron, por exemplo, e esses cenários steampunk que a galera tanto fala. Eberron não é steampunk, né? É Magic Punk. Não, Magic Punk é Dark Sun, né? Não, mas ele é Magic Punk também. Porque Dark Sun é um pós-apocalíptico, né? Dark Sun é low magic, né? Dark Sun é no magic, praticamente, porque a magia é praticamente proibida. O steampunk, né? O steampunk, grosso modo, na verdade você vai ver em cenários mais modernos. Eles não chegam a ser contemporâneos, mas eles, em geral, são muito comum que eles sejam vitorianos. Você tem um dos cenários mais interpretativos que tem, que mexe bastante com a estética steampunk, é o Barão de Munchausen. Que já é um cenário para quem gosta de jogar jogos com sistemas simples e de muita interpretação. Né? E lembrando a conversa que tava tendo, era o meu nick no Mirk. Parece a inspiração do Castelo Falkenstein, né? Sim, Castelo Falkenstein é exatamente derivado do Barão de Munchausen, que é um cenário, é um livro, né? E depois virou um filme do Terry Gilliam, que é muito bom, eu recomendo. Agora, é uma síndrome também, né? A síndrome de Munchausen. É derivada porque o Barão de Munchausen é um mentiroso, ponto mais. Dizem. E a síndrome de Munchausen é a pessoa que mente sobre a própria saúde. Mas os cenários tecnológicos, Eberron, que eu estou narrando derivado, né? Eu não uso as regras eu não uso o cenário em si, eu uso só as regras e algumas coisas de lore. É um cenário magipunk, é um cenário em que você tem um grande avanço tecnológico, um desenvolvimento tecnológico que é derivado diretamente da magia. Então, o Eberron é um cenário extremamente high magic, em que muita gente usa magia, todo mundo usa magia. Você tem funcionários públicos que trabalham ali só usando magia, e isso faz com que você comece a ter uma coisa que é muito interessante em termos de combinação, que são as tecnologias mágicas. Ou seja, basicamente quando você começa a elaborar um cenário em que você tem algo que se aproxima de uma tecnologia moderna, mas a partir de mecanismos mágicos. Então, Eberron, por exemplo, tem o trem relâmpago. Eberron tem o navio voador, que são coisas que existem no cenário derivadas do uso de magia. Então, você consegue criar um trem, que seria uma coisa que demanda uma grande fonte de energia, né? Você vai ter um trem a vapor, você vai ter trem elétrico no futuro, tal, no mundo real. Mas em Eberron você já tem um trem que é tão rápido ou quase tão rápido quanto um trem a vapor, né? Nada muito moderno, mas um trem a vapor original, vamos dizer assim, que é feito a partir de magia. Então você começa a fazer essa associação e você começa a ter uma boa combinação naquilo que a gente falou, de você tem uma demanda e você começa a atender aquela demanda e faz absolutamente todo sentido. E se a magia é muito disseminada, dali a pouco você começa a falar, bom, todo mundo usa magia, mas a gente não quer estar usando magia o tempo todo. Então eu posso começar a criar artefatos mágicos, objetos mágicos, que mantenham aquela magia funcionando, que eu posso usá-los para fazer aquela magia sem que eu precise gastar a minha magia própria. Então se você tem gente suficiente conjurando magia, isso é aquela coisa, se você tem oferta suficiente dentro do mercado, isso faz com que o preço caia e, portanto, fique muito mais barato para você adquirir magia, que é basicamente o que acontece em um cenário como o Eberron. Então, cenários... você tem Eberron é um típico caso desse, de um cenário, né, magipunk. Você tem os steampunk, que são cenários em que você tem basicamente são ficção histórica, né? Você trabalha com a ideia da tecnologia do vapor vitoriano, e você começa a produzir, a usar essa tecnologia como justificativa para coisas que não existiam naquela época. Então, assim, por exemplo, eu tenho um jogo de tabuleiro que eu gosto muito chamado Mission Red Planet, né? Missão Planeta Vermelho, que é um jogo de conquista de território de Marte. E ele é basicamente uma estética steampunk, é como se você tivesse avançado na tecnologia steampunk, você nunca tivesse desenvolvido outras tecnologias como eletricidade, etc., só o vapor, mas isso foi suficiente para você fazer um foguete que vai até Marte, e as pessoas viajam em foguetes a vapor para Marte. Como é que isso funciona? E aí você vai entrar... Verne, né? Exatamente. Aí que você vai entrar no campo da fantasia, porque basicamente você está trabalhando com tecnologia, com ficção científica, tecnologias que não existem no mundo real daquela maneira. Você cria uma variante daquela para isso. E isso é muito, 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 muito comum em cenários tecnológicos. Cenários pós-apocalípticos tecnológicos, a gente já falou aqui sobre Mad Max, por exemplo.
é um cenário que você tem, de certa maneira, algumas coisas que são... É um cenário quase steampunk, é um cenário dieselpunk, que é uma outra variante. Os punk, em geral, são isso. É basicamente você pensando em cenários tecnológicos com justificativas, ou modelos, ou formatos de tecnologias diferentes do que você tem no mundo real. É uma distorção, né? É uma Exatamente. distorção da realidade baseada em algum tipo de elemento que você é o cerne, o centro ali da sua mudança. Então, a gente cyberpunk é o termo de cibernética. Exatamente. O diesel, motores, e aí por aí vai. A gente até mencionou a passão solarpunk, né? Que é basicamente o tópico, né? O tópico derivado do uso de tecnologias renováveis e tal. Cordel do reino do sol encantado. Vem acompanhado de um futuro alternativo, né? Ou de uma história alternativa, né? Isso. Que é justamente steampunk era vitoriana se existisse magia. Então, o que aconteceria se existisse magia? Dieselpunk, sabe? Um pós-apocalíptico se um sol queimar tudo, se o ser humano destruir tudo, né? Então, são possibilidades alternativas da realidade. E é legal justamente porque você pode criar cenários que sejam exclusivamente tecnológicos, né? É igual o Mad Max. Mad Max é um cenário exclusivamente tecnológico, não tem magia. Mas você sempre pode fazer isso, se você quiser, você pode enfiar um elemento mágico ali e tá tudo bem. Então, por exemplo... Tem aqueles jogos mortais, não? Como é que é o nome daquele Máquinas Mortais? Isso. Das cidades, Máquinas Mortais. Que é tipo uma cidade andando, assim, um robô de cidade. O livro é bom, as cidades todas são móveis. Todas as cidades são móveis, e aí rola uma coisa de um darwinismo, assim, de as cidades maiores incorporam as menores, e aí se você é uma cidade menor incorporada... porque a cidade menor é incorporada, ela é destruída, o material dela é utilizado pela outra, as pessoas que eram da cidade menor são incorporadas em funções inferiores, enfim. Ela é canibalizada, então, né? Ela é canibalizada, exatamente. As cidades engolem a outra totalmente e reciclam. E reciclam ela para fazer as próprias reformas e tal. E você sempre pode fazer, por exemplo, um dos cenários que eu mais gosto de D&D, um dos sistemas que eu acho muito mais interessantes para narrar, é o Iron Kingdoms. E o Iron Kingdoms é basicamente um cenário, ao mesmo tempo, steampunk e mágico. Você tem magia, mas você também realmente. tem... porque você também tem... E ali você tem uma justificativa para isso, que é basicamente você tem grupos populacionais que não têm uma afinidade com magia, que não têm um acesso fácil à magia, e, portanto, eles focam na tecnologia para cobrir essa lacuna. Então, os goblins, você não tem goblins, é raríssimo você ter um goblin mágico. O sistema vai falar, os goblins não gostam de mexer com magia. E por isso eles são picas da galáxia no negócio da tecnologia. É o rolê deles. Engenharia, né? Engenharia. Então, são os tinkerers. Então, assim, você pode trabalhar com esse cenário. Iron Kingdom eu recomendo fortemente para as pessoas que quiserem jogar. Ele ficou parado ali na 3.0, né? Acho que ele não evoluiu junto com o D&D. Não, pra quem gosta de jogar sistema antigo, vale a pena, né? Ele tem esse problema. E pelo que eu tô vendo aí... O cenário, né? Você absorve a ideia. E pelo que eu tô vendo aí, não tem nenhum problema você ter ficado preso lá nas edições antigas, porque você vai ter muito mais vantagem nesse sentido do que agora ser escravo de decisões de corporações e de empresários que querem só te prejudicar e danificar o seu bolso. Os dois. Eu gosto que escravo de megacorporações. Eu queria, assim, até dar aqui umas dicas pra você saber do que a gente tá falando quando a gente fala de cyberpunk, steampunk. Assistir uns filmes aí, ó. Mad Max, tem esse Estrada da Fúria. Vai sair o Furiosa, mas tem o Mad Max 1, tá? Assista o Mad Max 1 e 2. Blade Runner, o antigo e o novo, 2049. Então, o Caçador de Androides e o Blade Runner 2049. Matrix, né? Eu não assisti o que saiu agora. Não perdeu nada. Mas perdeu eu não lembro muito do terceiro. Eu lembro mais do primeiro e do segundo. O primeiro é excelente, o segundo é bom, o terceiro é ok, mas fecha a história, fica legal. Assiste aí Alien, o Oitavo Passageiro, Alien, o Resgate, Screamers, é uma boa também. Tem aquele do Will Smith lá, Wild Wild West. Eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme. Ele se negou, ele preferiu fazer esse do que Matrix, que ele queria ser o Neo. Não, vou fazer o Wild West, que é melhor. Tem o Fuga de Nova York, assista aí, ó, Fuga de Nova York, pra você ver o que é cyberpunk do bom. Um Kurt Russell, né? E assim, e você tem cenários também que eu gosto muito disso também, que são cenários em que você simplesmente enfia magia no mundo. Então você tem a interação com a tecnologia, mas ela não precisa ser uma tecnologia avançadíssima, né? Então assim, Shadowrun.
Shadowrun é isso. Shadowrun é você enfia magia no mundo moderno. Então você pode ter um cara que é um mago, mas você também pode ter um orc que usa uma 12. Eu lembro que tinha um filme horroroso. Tinha um filme da Netflix horroroso. Eu assisti, adorei, mas era muito ruim, eu reconheço. É o Bright. Eu também gosto, eu também gosto. É ruim também, eu sei que é ruim, eu muito triste porque... Smith, né? É isso, é. Não, eu fiquei muito As triste porque eu escolhas assisti deles o são filme. excelentes. Eu assisti o filme falando, caralho, eu quero ver esse filme. Esse cenário parece do caralho. E eu tenho certeza Tem um que... anime também. Pois é, isso que eu pensei. Eu falei, o world building daquilo parece ser do caralho. O filme é ruim. Mas o world porque building... é baseado em história. Né? A ideia que eles fazem ali é interessante, né? E aquela coisa... E aí tem esses gêneros. Tem lá o elfo punk, mito punk, biopunk, porque nada te impede de fazer, né? O Luiz fala daquela história, eu adoro também do... Como é que é o nome? Um estudo em Esmeralda, né? Um estudo em Esmeralda do Neil Gaiman. Ele é um mito punk, né? Você puxa o Lovecraft ali e ele tem um cenário, ele incorpora naquele cenário vitoriano do Sherlock Holmes a partir de todas as adaptações que acontecem no mundo, a conquista por um Great Old One. E aí você vai ter um monte de criaturas e tecnologias e coisas derivadas daquilo que vão acontecer. Você está sempre entrando no espectro da ficção histórica. O retrofuturismo também é muito bom trabalhar com isso daí. Como eu citei aí, Fallout, o próprio Blade Runner, ele parece aqueles computadores da década de 70 e o troço é avançadíssimo, eles têm androides realistas. Né? Só que é aquela tecnologia de máquina de escrever conectada a um monitor de televisão. O próprio teste de Void Campus lá, né? Parece de vista. Nossa, Turing, né? cara, eu tenho vontade de assistir esse filme de novo, velho. O teste de Turing disfarçado. Curiosamente, acho que hoje eu tava num fórum e vi uma tatuagem da última cena, que é o Android lá na chuva. Que é a cena referência, né? Esses dias eu vi um vídeo falando sobre aquele discurso dele lá. Inclusive, eu fiquei com vontade de assistir esse filme de novo, cara. É um monólogo, caramba, né? 5 minutos dele falando. Eu não lembro se aquele discurso tá no livro. Porque, na verdade, não é um livro, é um conto. Não, eu li esse livro, porque ele é um conto, na verdade. Não, ele não é um conto, não. O do Android ele é um livro. Chip? Ele é um conto, cara. Ele é um conto, ele só é grande pra caralho, mas ele não é um livro sozinho, Ele é um conto de 200 páginas. Mas é isso. Ele é um conto de acho que umas 80 ou 90 páginas. Eu não sei aonde na literatura define o que é um conto, o que é uma novela, ou o que é um... Não, ele é... Eu acho que não existe nem aquele personagem, acho que eu não lembro. Não, ele existe. Não. De qual? Porque é o Deckard sofrendo com a cabeça dele. Deles. É o Deckard, só o Deckard. Mas inclusive eu tenho quase certeza que não tem aquilo no conto. Eu lembro que eu li, tem um tempo já. É porque o livro chama Androids são Covilhas Elétricas e Outras Histórias. Assim, tem umas 3 ou 4 histórias juntas, sabe? São histórias grandes. Então, assim, é bem interessante, eu recomendo a leitura. Mas eu tenho quase certeza que as adaptações... Tanto até que o Philip K. Dick odiava, né, o filme, porque ele achou as adaptações mudaram muito a história dele. É azar o dele. Porque o filme é bom. Eu não vi o Blade Runner novo com... Cara, eu gostei, apesar dele ter um ritmo diferenciado e umas invenções desnecessárias, e ter 2 horas a mais do que precisava... Ele é um bom filme. Né? Ele aprofundou mais, ele aproveitou que hoje a gente tem que ter tecnologia para mostrar a tecnologia que teria no momento. Nossa, cara, ele mostra. Você lembra das histórias? Você lembra das histórias das cidades destruídas? Que ele só fala e dá uma menção assim. Ele mostra as ruínas de. Como é que é a cidade, aquela das apostas lá de Las Vegas? Ele mostra Vegas destruída. É bem legal, cara, é bem legal. Onde eles vão lá pra cela. E outra, tem aquele lance do cenário de Blade Runner e o cenário do Alien, eles terem ligações, né? Por causa das megas corporações e tudo mais. E eles meio que dão uma reforçada disso daí. Não seria o filme do Denis Villeneuve se não tivesse 2 horas a mais. Não é? É igual Duna, mas Duna vale a pena. Mesmo com as 2 horas a mais. Duna são 2 horas a mais do que o necessário, porque o livro são 600 páginas a mais do que o necessário também, então tá tudo bem. Então tá ok, né? O cara só manteve a coerência. Olha lá, quem lê em 2024, Marcelo, a gente espera sair a série da Netflix. E é por isso que você não vai aproveitar tanto algumas coisas que saem na Netflix que não são tão legais na Netflix quanto no livro. O Enigma dos três corpos, por exemplo, não. O livro é mesmo. Eu assisti alguns episódios, mas não consegui terminar, não. E mesmo porque, quando falou assim, Enigma dos Três Corpos, eu tô na minha cabeça, que eu já tinha escutado isso em algum lugar. Aí eu já tinha lido uma treta muito
puta tempo atrás falando do problema dos N-Corpos. E aí eu falei, será que é isso? Aí eu vi um videozinho lá, aparece a cara de um alienígena. Eu falei, pronto, aí já entregou. Não, é porque o pessoal Spoiler. chama de... O nome é o problema dos três corpos, tanto do livro quanto da série. Porque o problema dos três corpos, a história é derivada de um enigma, tipo um problema matemático. Física, né? Mas ele existe. Isso. É o cálculo orbital com várias influências, com N variáveis. Com pelo menos 3. A partir de 3 já começa a cagar a porra toda. Porque você só consegue fazer o cálculo preciso com 2. Newton fez a fórmula lá, né, do GMMD ao quadrado, né? É só pra 2 corpos. Você botar um terceiro ali, meu amigo, vira suruba e dá tudo errado. Botar um terceiro M já deu ruim. Tanto a série quanto o livro são bons, tá? Mas, não quero ler o livro porque eu sou jovem. Que não, tá? Leia a sinopse igual o Marcelo. Primeiro, shame on you. Toma vergonha nessa cara. Segundo, qual é a série? Cara, nós divagamos pra caramba, hein? Bora lá, vamos seguir. O MHG tava no Ed lá, aproveitou. 40 segundos para anúncio de 15, pai. Deu tempo. 15 segundos, né? O Marcelo tem uma dica de como se esquivar de Ed. Eu resolvi esse problema me inscrevendo no canal. Né? Um jeito fácil. Nossa, como é que funciona isso? É tecnologia. Você se inscreve e você resolve um problema. Parece que serve a tecnologia. A tecnologia da inscrição permite resolver um problema que você tinha antes que você não tem como resolver de outra maneira. É isso. E o vermelho ainda reforça, que é menos de uma coxinha. Menos de uma coxinha. Porra, mas do jeito que é do preço da coxinha, se fosse R$16 essa inscrição, ainda era menos que a coxinha, porque tá foda.